Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje eu preparei o vídeo para vocês de uma blusinha gola alta americana, com cava americana, certo? Vai ficar uma lindeza essa blusa, eu tenho aqui um pedaço com 75 centímetros de viscose, 100% viscose, por 1,5 de largura. Dá para fazer essa blusa, Marília? Dá. A gente vai fazer aqui uma tamanho M, certo? Que é o tamanho que eu uso. No caso, um 42. Se você for fazer uma um pouco maior, no caso uma GG ou uma G ou uma 46 ou uma 48, você precisa de um pouquinho mais de tecido. Por quê? Para fazer ela um pouquinho mais comprida e conseguir utilizar bem a largura do tecido, certo? O tecido é bem largo, com 1,5 m, geralmente as viscosas, né? Dá para fazer uma blusinha ampla bem legal. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pra gente começar a fazer essa nossa blusa linda com cava americana, a gente vai tirar a orelha desse nosso tecidinho aqui, que não é ureola, é orelha. E eu sempre falo errado aqui pra vocês, mas vocês me entendem, né? Isso que é importante. Então, vamos lá. Vocês vão arrumar o tecidinho de vocês aqui e vocês, primeiro de tudo, vão cortar a parte da gola, que é onde fica aquele laço ali amarradinho, né? Então, vocês vão separar aqui uns 7 centímetros, certo? Como a gente tem pouco tecido, a gente vai cortar bem certinho aqui para não desperdiçar nada. Então, eu vou marcar aqui, ó, tecidinho dobrado assim, e vou tirar 7 centímetros. Bem bonitinho, bem retinho, bem cortadinho aqui. Tirada essa parte, a gente reserva para depois a gente fazer a nossa gola. E vamos precisar ainda mais uma tirinha de 3 centímetros. Deixa eu medir aqui 3 bem certinho para não desperdiçar nada também. Porque a gente tem só esse pedacinho dessa estampa aqui. Então, a gente vai cortar aqui, ó, 3 centímetros. Porque essa tirinha, Marília, para fazer o acabamento da cava. Das cavas, né? Porque não tem manga, essa nossa blusa, ela precisa de um viés ou um debrum para fazer o acabamento da cava. Então, a gente vai usar essa tirinha aqui para fazer as duas cavas e vai dar certinho. Então, a gente já tem a nossa gola e temos o acabamento para nossa cava. Sobrou aqui pra gente fazer o nosso corpo 58 centímetros, tá? Desses 58 centímetros vai ser a medida do meu pescoço até lá a minha cintura, que é o comprimento da minha blusa. Ah, se eu tivesse mais tecido, eu poderia fazer com 62, 63? Poderia. Quero fazer um vestido? Posso, só ter mais tecido aqui, fazer ela abrindo, fazer um vestido bem soltinho, ficaria um luxo. Certo? Então, o que a gente faz já aqui, ó, de cara, a gente já vai cortar nossa blusa sem segredo nenhum, sem drama nenhum. Vamos só dobrar aqui bem bonitinho, ó. Mais uma vez o nosso tecido. A gente alinha bem, porque a viscose é danadinha, né? Ela trabalha. E vamos fazer o que agora aqui? Vamos já marcar umas preguinhas aqui na frente, ó, porque essa nossa blusa, ela tem umas preguinhas na parte do decote da frente, certo? Já vamos marcar aqui e vamos salvar essa marcação das preguinhas. Pessoal, eu cortei aqui a minha blusa e esqueci de ligar a câmera. Eu vou explicar pra vocês aqui o que eu fiz, tá? Eu só fiz o corte, mas eu vou explicar pra vocês aqui como que vocês vão fazer esse corte, tá? Antes, vamos separar as preguinhas. O que vocês vão fazer aqui para salvar as pregas da frente da nossa blusa com cava americana? Vocês vão dobrar aqui, ó, pegar os dois tecidos, ó, assim, e vão dobrar para dentro aqui, ó, uma preguinha, certo? Essa preguinha aqui é a preguinha do centro do nosso decote, então vocês deixam ela bem no meio aqui, ó, tá? Salvem bem no meio assim, pegam assim e coloquem para dentro aqui, ó, 1 centímetro, vai ser 1 centímetro cada lado, então vai ser uma prega de uns 2 centímetros aqui, certo? Então, tendo feito essa preguinha aqui, aí você vem aqui, pega os 4 tecidos e dobra mais uma preguinha.
Aqui você vai dobrar a quantia de pregas que você quiser, tá? Se você quiser 2, se você quiser 3, se você quiser 4, você vai dobrando aqui antes de fazer o corte, tá, gente? O tecido tá inteiro, me perdoem aqui que eu cortei sem ligar a câmera, mas eu não vou cortar outro tecido, eu quero fazer essa de cactos aqui pra vocês verem. Então, aqui eu dobrei a do centro e dobrei mais uma. Então, eu vou dobrar mais uma, porque eu quero a do centro e mais 2 preguinhas cada lado do meu decote, certo? Então, eu dobro mais uma. E vou pegar aqui, já tenho salvo as minhas preguinhas, eu vou fazer uma marcação aqui de 9 centímetros, ó. Fiz as minhas preguinhas, né? Tá o meu tecido aqui preguiadinho, eu vou fazer uma marcação com 9. Aí, você vem aqui no seu tecido e faz uma marcaçãozinha aqui com 9 centímetros. Aí, você vai lá na ponta do tecido e marca 22 centímetros. Desce 22. E você vai vir aqui embaixo das suas preguinhas aqui, ó, deixa salvo aqui o tecidinho das preguinhas, ó. E vai marcar 28 centímetros. Pra você fazer uma média igual a minha. Ai, Marília, mas eu quero fazer uma G. Então, você não vai deixar só 28, você vai deixar 29, 29,5, 30, 31, 32. Você pode deixar quase até a largura toda do tecido. Nós temos aqui uma viscose de 1,5 m de largura. Então, você pode deixar quase toda a largura desse tecido, beleza? Vai depender da largura que você quer essa blusinha, beleza? A minha aqui, que é uma média, eu vou deixar com 28 centímetros, tá? Ó, deixa uma folguinha aqui para as preguinhas ainda, não corta tudo, ó, deixa 28 centímetros, ok? Ó, tá vendo aqui que tem sobrinha ainda, ó? Não tá tão franzido que nem lá em cima, mas continua uma sobrinha de tecido aqui, aí você marca 28 centímetros e faz uma marcação, ok? Então, você vai vir dessa marcação de 9 até na marcação onde você desceu 22 e vai fazer um traçado reto, tá? Faz um traçado. Fiz esse traçado, eu vou vir no meio desse traçado, vou entrar 2,5 centímetros e vou fazer o contorno dessa minha cava, ó. Então, eu vou contornar essa minha cava pra daí cortar. Olhem como ficou. Eu fiz um traçado reto da marcação de 9 até onde eu desci 22. E no meio desse traçado reto, eu entrei uns 2 centímetros, 2,5 centímetros aqui e contornei a minha cava, ok? Essa minha cava aqui, ó, depois de cortadinha prontinha, ela ficou com 26,5 centímetros, quase 27 centímetros, ok? Essa minha cava aqui, para vocês conferirem a de vocês aí. E aqui na lateral, da parte onde acabou a minha cava, onde eu desci 22 ali, eu vou descer abrindo, ó, tá? Eu não vou descer reto, eu vou descer abrindo, porque eu quero essa blusa bem soltinha aqui na parte da barra. E depois de contornar aqui, eu já vou vir aqui embaixo e vou tirar a ponta, ó. 2 centímetros eu tirei aqui nessa minha pontinha, ó, tá? Aí vocês tiram o bico lá da ponta, 2 centímetros. Então, eu tenho o corte da minha blusa pronta. Olha que simples, é bem simples fazer o corte dessa blusa, tá, pessoal? Então, eu fiz o quê? Fiz as preguinhas, marquei 9 centímetros, salvei o 28 aqui do meu busto, desci 22, da marcação de 22, com a largura de 28, eu fiz um traçado até a marcação de 9, entrei 2, contornei minha cava, desci abrindo, fiz o levante da ponta da minha blusa, ok. Eu vou marcar pra vocês aqui a largura que ficou a parte de baixo da minha blusa. Ela ficou com 31 centímetros essa parte de baixo aqui da barra, tá? Agora eu tiro os alfinetes e vamos preparar as partes, porque a gente não pode simplesmente colocar a gola ali agora. Por quê? Porque a parte da costa é mais alta. Então, a parte da costa, a gente vai cavar ela mais um pouco e deixar essa altura. E a parte da frente, a gente vai reduzir a altura dela aqui um pouco. Vai tirar aqui, ó, na parte do meio dessa golinha aqui, ó, a gente vai tirar 2 centímetros. 2 centímetros aqui
e 1 centímetro aqui. E vamos fazer um contorninho aqui, ó, no nosso decote frente. Essa é a parte da frente da nossa blusa, ó. 2, 1. Ela ficou mais curvadinha, certo? Então, agora sim eu posso salvar de novo as minhas preguinhas aqui. Salvo de novo. Que bem bonitinho. Gente, aqui eu deixei com 9, certo? Mas, se vocês quiserem ela mais decotadinha, mais cavadinha na frente, depois vocês podem reduzir aqui, certo? Em vez de deixar aqui, ó, com 9, claro que depois com a costura, vai o debrum, vai a dobrinha lá e tudo mais, vai ficar com uns 8 centímetros aqui. Mas esse primeiro corte aqui que eu fiz com 9, vocês podem fazer com mais ou com menos, ok? Essa largurinha aqui, que é a largurinha que vai ficar ali na frente do meu pescoço, essa da parte com as preguinhas, certo? Então, a nossa frente, gente, está pronta, a cava aqui. É só usar nossas tirinhas lá para fazer o acabamento aqui, que a gente tirou, né? Uma tirinha de 3 centímetros. E agora a parte da costa. A parte da costa vai ficar com essa altura, que a gente vai encaixar a nossa faixa aqui. Só que ela aqui, ó, ela precisa ser mais cavada, porque a gente não vai fazer as preguinhas. E a gente precisa deixá-la aqui com 9, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, a marcação aqui com 9. Ó lá, 9 centímetros. Até vou virar do avesso aqui para vocês verem bem eu marcando, porque às vezes não dá para vocês verem direitinho, né? Quando a gente risca assim em cima da estampa, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Deixa eu arrumar bem. Vou marcar aqui 9 centímetros. E agora, o que eu faço, Marília? Agora eu vou estender a minha cava até lá, ó. Até lá nessa marcaçãozinha de 9, ó. Simples assim, gente, ó. Ai, posso contornar ela mais, Marília? Pode fazer ela mais curvadinha aqui? Pode. Você não precisa ser muito curvada, não. Pode ser mais retinha. Não tem problema. E vou cortar, ó. Sem medo. E aqui na parte da largura também eu vou reduzir um pouquinho, ó. Eu vou tirar aqui 3 centímetros. Vou marcar 3 e vou ir abrindo lá pra baixo sem tirar nada lá embaixo. Ó, assim. Aqui na cava eu tirei 3 e eu vou chegar lá embaixo sem tirar nada. Até marquei aqui que vai tirar um pinguinho, mas é só um pinguinho. Aqui. E lá embaixo quase nada, certo? Então, essa daqui... Só vou endireitar aqui o meu tecidinho aqui, ó. Bem retinho. Essa daqui é a nossa costa, gente, ó. Vocês estão vendo que a nossa costa, ela é mais curvada, mais alta. E a nossa frente aqui, ó, ela é um pouco mais baixa e mais larga, certo? Eu vou abrir ela ali para vocês verem bem direitinho. Deixa eu salvar os meus piques agora, que agora eu preciso salvar meus piques aqui, ó, da minha prega. Salva por fora, salva o pique por dentro, salva o pique aqui das primeiras preguinhas, das segundas preguinhas. Então, eu posso tirar os meus alfinetes. Quero mostrar pra vocês como que ficou a frente. Olha. A frente, a cava é um pouco mais baixa e temos as sobras aqui pra fazer a prega. E a parte da costa mais alta, menor lá, porque não vai franzida e não vai prega lá na parte de cima. Então, ficou assim, ó. Certo? Assim que vai ficar a blusa de vocês. Parte de trás mais alta. Não é tanto assim, né? Porque aqui o tecido ficou muito, ó. É aqueles 2 centímetros que a gente tirou lá, ó. Aqui no centro, ó, dá 2 centímetros. E aqui na pontinha vai dar menos, certo? Então, agora, corpo talhado. Tirinha para fazer as cavas. Como que a gente vai fazer a marcação para nossa gola? Né? Que a nossa gola, a gente vai usar uma tira com a largura toda do tecido.
Eu vou dar uma dica para vocês aqui, para vocês fazerem essa parte mais fácil. Nessa parte do centro, gente, eu tirei aqui, ó, a medida do meu pescoço. No videozinho aqui do lado, vocês estão vendo eu tirar a medida do meu pescoço. Eu tirei a medida do pescoço, tirei a medida do busto, tirei a medida da cava e tirei a medida lá de baixo do quadril, porque vocês têm que ter uma noção da quantia que vocês vão abrir, certo? Pra não ficar justa no quadril. Então, tirei a medida também da frente aqui, ó, de ossinho até o ossinho aqui no pescoço, que é onde eu quero que fique a minha cava, ok? Onde começa a minha cava. Então, eu tenho nessa medida ali, minha, 40 centímetros. A circunferência do meu pescoço é 40 centímetros, ok? Então, vocês vão pegar esse 40 centímetros e vão fazer uma marcação aqui de uns 42, 43. Por que, Marília, fazer essa marcação assim com 43? Porque nesse pedaço aqui, vocês vão colocar uma intertela de malha. Vocês não vão colocar na gola toda, porque a gente quer que ela fique molinha, porque a gente vai amarrar, certo? Vocês vão colocar na parte onde dá a circunferência do pescoço de vocês, ok? Então, aqui, se o meu dá com 40, eu vou salvar aqui, assim, intertela. Gente, a intertela de malha é aquela bem molinha, tá? Que ela só mesmo dá uma firmeza de leve pro tecido de vocês e não fica dura. Ó, cortei esse pedacinho aqui, que vai dar aqui, ó, 40 centímetros, a circunferência do meu pescoço, e nessa parte aqui eu vou intertelar, certo? Então, essa intertelinha vai ficar aqui nessa parte onde é a medida do meu pescoço. Aqui, pessoal, ó, eu intertelei uma parte da minha gola, só o pedaço do 40 centímetros, onde vai ser feita a parte da circunferência do meu pescoço, ó. Confiram se a intertela tá bem coladinha, olha, como ela é molinha, ó. Não é aquela dura, tá? Então, temos aqui a nossa faixa que vai ser amarrada no pescoço pronta. Vocês vão fazer um pique bem no centro dela, tá? E agora a gente vai pegar aqui as partes que a gente talhou e vamos fazer a marcação nessa nossa gola. Temos a nossa costa e temos a nossa frente. Na nossa frente, nós temos as nossas preguinhas. Então, nós vamos pegar o pique do centro e vamos puxar o pique do ladinho aqui. Vamos fazer uma prega aqui, desse ladinho pra dentro e essa desse ladinho pra dentro, formando a prega do centro. Porque a gente fez uma prega no centro, né? E vamos fazer duas cada lado. Então, vamos puxar esta, em média 1 centímetro, né? Que a gente calculou lá. E essa daqui também, bem juntinha, as três assim. As três não, todas, né? Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguinhas. 2 no centro e mais 2 cada lado. Aí, a gente divide aqui, ó, pra elas ficarem bem alinhadinhas, né? Bem certinhos, dois ladinhos. E vocês alfinetem as preguinhas aqui. Essa vai ser a parte da frente da nossa blusa com a cava americana, certo? Aqui o nosso decote, aqui as nossas cavas. Então, a gente vai vir com essa nossa faixa aqui do pescoço. Como que a gente tem o centro? O centro vai ficar em cima de um ombro, beleza? Por quê? Porque a gente vai fazer o laço na lateral, a gente não vai amarrar na costa essa nossa blusa, a gente vai amarrar na lateral, de um lado do ombro. Aí, aqui, vocês vão decidir se vocês querem amarrar pro lado direito, se vocês querem amarrar pro lado esquerdo. Pra mim, tanto faz. Eu vou deixar aqui pra mim amarrar pro lado direito, certo? Então, a minha blusa vai vir aqui, eu vou pular a parte onde vai o meu ombro, né, meu braço, e vou colocar a minha costa aqui, certo? Então, a gente pode fazer salvar a marcação. Só que antes de salvar a marcação, vocês vão pegar essa parte aqui, alfinetadinha assim, já vão dobrar 1 cm desse lado. E vão dobrar mais 1 centímetro deste lado. E vão colocar lá no pescocinho de vocês e vão ver se esse decote aqui tá bom, ó. Vão colocar aqui na frente de vocês, vão olhar lá no espelho e vão ver se está tampando o que vocês querem e se tá decotada, né, abertinha a quantia que vocês querem. Então,
Salvou aqui, olhou lá no espelho, gostou, beleza, ai, ficou bom, tampou meu ossinho aqui, vai ficar legal, beleza. Então, essa é a parte da frente que vocês vão usar. Ai, Marília, não gostei, ficou muito pequenininha aqui, ficou muito fechadinha, eu quero maior. Então, vocês vão aliviar as preguinhas e vão aumentar essa parte aqui, tá? Ó, tem todo esse tecido aqui de margem para vocês trabalhar. Então, o que acontece? Vocês podem abrir mais essa parte ou fechar ela mais. Não tem um padrão aqui, tá, gente? Vocês podem fazer ela mais larga, como podem fazer ela mais justinha assim, ó, mais cavadinha. Fica a gosto de vocês, tá? Essa blusa é bem prática, bem legal de fazer, porque vocês podem escolher o decote agora, antes de fazer o encaixe aqui na faixa do pescoço, beleza? Então, pra mim tá ótima essa quantia aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ficou aqui, ó, com 16 centímetros, tá? Essa parte da minha gola aqui, que vai encaixar na minha gola da parte da frente, ficou com 16 centímetros. E a parte de trás, tirando 1 centímetro aqui, tirando 1 centímetro ali, vai ficar com 15,5, ok? A parte de trás ficou com 15,5 e a parte da frente com 16. Ficou quase o mesmo tamanho os dois. A diferença é que a parte de trás é mais alta e a parte de baixo da frente é mais baixa com as preguinhas, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó, eu tenho um pique aqui que marca o centro do meu decote, o centro da minha gola, né? Aqui. Então, eu vou, depois de prontinha, encaixar essa minha frente aqui e essa minha costa aqui. Qual é o espaço, Marília, que eu deixo aqui, ó, entre a parte da frente e a parte de trás? Vocês vão ter que medir lá no pescoço de vocês. Por quê? Porque vai ter casos onde aqui vai deixar 15, onde aqui vai deixar 10, onde aqui vai deixar 12. Eu, na minha aqui, eu vou deixar 12 centímetros. 12 é muito, acho. Vai ter casos aqui que vocês vão deixar mais, que vocês vão deixar menos. Para vocês terem uma ideia aqui, você vai lá, você colocou essa parte aqui na frente do seu pescoço, ficou em tal lugar lá no teu pescoço. Você pega a fita, coloca nesse ponto aqui e mede até onde mais ou menos você quer que comece a sua costa. Então, essa vai ser a distância que você vai deixar aqui, ó, entre esses dois pontos. Nessa minha aqui, eu vou deixar 11 centímetros. Olhem só, 11 centímetros. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o pique do centro da minha faixa de pescoço, do centro. Então, eu vou deixar aqui, ó, 11 centímetros entre o começo da minha costa e o começo da minha frente. Então, agora aqui, eu posso fazer um pique nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, nesse lugar aqui, eu vou começar a colocar minha frente. E nesse pontinho aqui, eu vou começar a colocar a minha costa. E essa vai ser a abertura entre a frente e a costa, que vai o meu braço aqui, ó. Que vai ficar esse meu ombro de fora. E desse lado aqui, eu não preciso fazer marcações. Por quê? Porque esse lado aqui vai ficar aberto e eu vou regular com o laço, certo? Até nesse laço aqui, agora na pontinha aqui, ó, nós não vamos deixar ele assim quadrado, nós vamos fazer um biquinho aqui, ó. Assim, pra ficar mais levinho e charmoso essa ponta aqui, certo? Aí você vem aqui e você tira, também é opcional, se você não quiser fazer esse bico aqui, se você não quiser fazer o bico aqui, você também não precisa, mas eu acho que fica mais bonitinho cair de pontinha assim, certo? Então, agora a gente pode ir lá pra costura, vai ser feita só na reta essa nossa blusa hoje. Vamos fechar as laterais, fazer as cavas e depois fazer a união da nossa gola aqui e vai estar pronta a nossa blusa bem rapidinho. Para começar a costura, pessoal, primeiro de tudo a gente vai salvar as nossas preguinhas, tá? Nós vamos vir passando uma costurinha aqui, ó, salvando essa marcação das preguinhas que a gente fez, tá? Vai tirando os alfinetezinhos aqui, ó, que a gente colocou lá. Opa. E vai salvando as preguinhas bem bonitinhas.
preguinha e salvas. Vamos costurar as laterais. Gente, é muito rápido fazer essa blusa, muito, muito rápido mesmo. Para fechar as laterais aqui, pode fazer over reta, pode fazer ponto conjugado, pode fazer na interlock, pode fazer costura francesa, costura inglesa, pode fazer costura marília. A costura marília só na reta qual que é? Você faz uma costurinha aqui de 1 centímetro, 1 centímetro, 1,2, 1,3, uma costurinha assim, ó, mais larguinha. E aí vem e faz uma barrinha para um lado e outra barrinha para o outro, certo? Fica 2 costurinhas lá do direito, fica, mas fica uma costurinha bem leve, fica curvadinha, não fica retona, quadradona. Ó, vai ficar assim e fica bem levinho do direito. Agora, eu faço do outro ladinho também. Laterais da nossa blusinha fechada, ó, bem direitinho. Agora, vamos fazer as nossas cavas. Vocês primeiro meçam, né, assim, que essas 2 cavas de vocês tá do mesmo tamanho, antes de começar a colocar o nosso debrum, ó, tá bem certinho, do mesmo tamanho. Então, vamos começar a colocar o nosso debrum de acabamento aqui. Peça com direito pra cima, tira de debrum com direito pra cima. Então, vamos colocar. Podemos ir levando os 2 soltinhos, tá? Não precisa puxar nenhum dos 2. Porque a gente vai tombar esse debrunzinho aqui depois ainda. Quando chegar aqui embaixo do braço, ali, ó, na costurinha, dá um arremate. E vai levando os 2 soltinhos. Aqui, ó, já encaixa o outro ladinho aqui, ó, já começa, já vira aqui e já começa a outra cava, ó. Remata no comecinho lá e já vai fazendo o outro ladinho, levando da mesma forma que você levou aquele lado lá, vai levando esse daqui. Se levou o outro lado bem soltinho, leva esse lado bem soltinho também. Se levou o outro lado segurando um pouquinho, leva esse segurando um pouquinho também. Porque os 2 lados tem que ficar iguais, ó, arremata aqui embaixo do braço e continua. Pronto, debrum passadinho nas 2 cavas. A gente pode até deixar para cortar aqui depois, ó. As 2 cavinhas passado o nosso debrum. Agora, a gente vem aqui nessa pontinha e começa a tombar ele aqui, ó. Dobra uma vez, tombar não, a fechar o nosso debrum, né, ó. Dobra uma vez e dobra mais uma vez, tampando a primeira costurinha que a gente fez ali, certo? Ó. E começa a fechar aqui. E vai até lá no final da outra cava, fazendo essa costurinha aqui, ó. Dobrando aqui, dobrando ali. E vai embora, ó. Depois que vocês pegarem o jeitinho de passar esse debrunzinho assim, ó, vocês não precisam ficar se estressando mais. Vocês vão fazer de olhinho fechado. Tem que fazer que fique bonitinho, né? Não vou fazer de qualquer jeito aqui. Ó, tem que ir ficando um debrum bem bonitinho. Ó, chegou aqui, ó. Ó, já tô começando a outra cava já, olha que rapidinho. Claro que se você tiver aparelhinho de debrum, você pode cortar a tirinha e passar lá nas 2 agulhas no aparelhinho, ou colocar um aparelhinho aqui na reta e passar também o viés, tá? Mas eu faço assim, pra ajudar vocês aí que não tem aparelhinho, que não tem máquina 2 agulhas, que não tem essas máquinas, pra vocês verem que fazendo aqui, assim, com cuidado, também dá certo, também fica uma peça de primeira. Não é porque você não fez na máquina 2 agulhas ou numa máquina, né, específica para aquela operação ali, que não vai ficar bom. Fica bom sim, é só você fazer assim com cuidado, ó. Vai, vai, vai. Pronto, fiz as 2 cavas. Aqui já posso cortar fora essa sobrinha, ó. Vou vir aqui, ó. Corto aqui, ó, que é a minha costa. Costa, frente. Agora, eu vou pegar aqui na parte de baixo, ó. Já vou fazer uma barrinha aqui.
bem fininha, né? Porque essa minha blusa já não está muito comprida, porque eu tinha pouco tecido, certo? E vou fazer uma bainha aqui, bem bonitinha, fininha. Barrinha pronta. Olha a nossa blusa aqui, gente, quase pronta já, olha só. Show, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tombar esse debrum. Ah, Marília, eu não quero tombar, quero deixar só o debrum assim. Posso? Pode também. Se quiser deixar o debrum assim, ó, só ele, pode deixar. Não tem problema. Debrum passadinho, o que a gente faz? A gente vai tombar esse debrum aqui. Por que, Marília, a gente vai tombar? Porque a gente costurou ele com os dois lados soltinho. O que acontece? Ele vai ficar meio bobo assim depois aqui no corpo, ó. A cava vai ficar assim, ó, meia boba. Então, eu não quero que isso aconteça. Se eu quisesse deixar só o debrum, o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter segurado um pouco o debrum e deixado o tecido mais soltinho, certo? Como eu levei os dois soltinhos, eu tenho que pespontar esse meu debrum aqui, ó. Vou tombar ele aqui, ó. E vou vir passando uma costurinha por cima. Uma que fica mais bonito o acabamento e outra que vai dar uma seguradinha mais nessa minha cava aqui. E vai ficar mais bonita, certo? Então, eu vou tombar dos dois ladinhos essa minha cava aqui, ó. Venho passando essa costurinha aqui, tombando esse meu debrum aqui pro avesso, ó. Daí vai ficar essa costura aqui e o debrum tombadinho aqui pra dentro, certo? Melhora muito, gente, o acabamento do que deixar assim só no debrum. Quer deixar assim? Pode deixar assim. Só que tem que, na hora de prender ali, vocês têm que ir segurando um pouco mais o debrum, certo? Tem que trazer o debrum mais firme do que a peça. Não pode levar os dois soltinhos, certo? Já fiz para venda a cava americana assim, só com o debrum. Fiz muitas com o debrum tombadinho. As duas vendem iguais, só que o acabamento dessa tombada fica mais bonito, certo? Então, daí fica a critério aí de vocês, de como vocês querem fazer o acabamento dessa peça de vocês, ok? Então, vamos lá agora para nossa gola. Depois da nossa gola aqui, nossa blusa vai estar pronta. Já até vou colocar a etiquetinha minha aqui na barra, que já tá pronta a minha bainha, né? Já vão tirando os fiozinhos assim, ó. A peça de vocês já vai ficando bem perfeitinha. Agora, para colocar a nossa gola, nossa faixa ali que vai ser amarrada da nossa blusa com cava americana, a gente vai pegar lá a nossa faixa, que a gente já marcou o centro e já marcou aonde a gente vai começar a colocar, ó. Ali tá o centro, certo? E aqui tá o pique onde eu vou começar a colocar a minha frente, ó. Aqui. Vou pôr a minha frente aqui, certo? Vai ficar assim. Então, eu posso fazer o quê? Vou continuar deixar meu alfinete aqui, ó, pra marcar aqui, pra mim não me perder na minha marcação, ó. E vou abrir ela. Abre a gola de vocês assim. Então, vocês vão vir com a frente de vocês e vão colocar aqui, ó. Aqui tem o pique onde eu devo começar a colocar a minha frente. E vou colocar ela assim, ó. Certo? Bem naquele pique onde fiz a marcação, porque aqui eu tenho que colocar a minha costa. E aqui a minha frente, certo? Então, eu vou começar a prender a minha frente aqui. Posso fazer uma costurinha de 1 centímetro, por quê? Porque eu fiz uma gola bem altinha, né? Eu fiz ela com 7 centímetros, então, ela é bem altinha. Então, eu posso fazer uma costura de 1 centímetro aqui pra deixar bem presinha essa minha gola. Prendi a minha frente, agora eu vou pegar aqui meu corpo, vou vir aqui, ó, e já vou prender a minha costa aqui no outro pique, ó. Certo? E vou deixar o espaço aqui, que eu marquei lá, que são os 11 centímetros, porque desse pique até esse pique aqui eu tenho 11 centímetros. Então, olha bem o que eu fiz aqui, ó. Eu prendi a minha frente, direito da peça com o direito da minha gola. Vou vir aqui, ó, que tá a minha cava, ó. Cuidado para não torcer a peça de vocês. E vou trazer a minha costa aqui no outro pique, ó. E vou prender ela aqui, certo? Ó, não estica muito, deixa ele bem certinho na medida ali, ó. Ó, aqui tá meu pique e vou prender de lá pra cá.
costurinha de 1 centímetro igual eu fiz pra prender a minha frente lá, certo? Então, eu tenho a minha frente, a minha costa presa aqui na minha gola, olhem só. Fácil, né, gente? Não tem erro nenhum. Então, agora aqui eu vou pegar esse meu alfinete. Vou prender aqui, ó. Na minha gola, assim. E vou alfinetar aqui. E vou ir alfinetando todo. Aqui, pessoal, ó, alfinetei a parte da minha gola toda. Na parte da frente. Olhem que linda! Aqui a parte onde vai o meu ombro, né? Ó, parte de um lado. E aqui a parte do outro, onde vai ser amarradinha, aqui onde vai cair a ponta. O que vocês podem fazer, gente? Vocês podem, nessa etapa aqui, colocar no corpo de vocês e verem se a quantia tá boa pra vocês, tá? Se não ficou muito aberto aqui, ó, onde vai um ombro, se vocês querem aqui mais fechadinho, assim, ó, pra ficar mais fechadinho aqui entre um e outro, né, entre o ombro da frente e o ombro da costa, a parte da frente e a parte da costa, vocês podem lá botar no corpo pra ver se ficou muito aberta. Podem fazer um teste nessa hora aqui, porque se ficou grande, é só vocês virem aqui e trazer a costa aqui mais perto, ó. Tá? Vocês podem fechar um pouquinho. Eu deixei aqui 11 centímetros, certo? Eu vou lá no meu corpo, colocar ela e vou fazer um teste se esse 11 centímetros tá bom, ou se eu quero fechar mais, ou se eu quero abrir mais. Aí, eu já conto pra vocês se eu reduzir ou se não. Coloquei no meu corpo lá, pessoal, essa abertura de 11 centímetros que eu deixei aqui, ó, de 11, ficou muito aberto, tá? Como eu vou amarrar o laço desse lado, eu tenho que deixar essa parte aqui menor, beleza? Então, eu vou reduzir ela aqui, ó, pra 6 centímetros, certo? Eu vou deixar essa abertura aqui, ó, entre frente e costa com 6 centímetros. Então, eu vou só abrir aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês que nessa hora aqui, vocês façam o teste lá do pescocinho de vocês. Aí, vocês podem só abrir aqui a parte da costa, ó. Que vocês prenderam a parte da costa aqui. E vão aproximar ela mais lá da frente. Por que fazer o teste? Porque quando a gente tira as medidas lá do corpo, com a fita a gente imagina uma coisa, certo? E no corpo é outra. Então, gente, na costura é assim, ó. Agora, quando eu for fazer outra peça com a cava americana, que for amarradinha do lado, faz tanto tempo, gente, que eu não faço essa blusa, nossa. Vocês vão ter uma ideia já que, 6 centímetros, a Marília fez lá com 6 centímetros, ficou boa. Ficou para um médio, certo? Agora, se for uma pessoa que tem um ombro maior do que o meu, ou que, né, tenha um pescoço mais grosso e tudo mais, vai ser uma medida diferente, gente. Então, vocês podem ir fazendo a medida de vocês. Fez, colocou aqui, eu já costurei, né? Mas vocês podem só alfinetar. Alfinetou, achou que ficou muito aberto ali, de um ombro até no outro, pode vir aqui e aproximar mais. Então, o que acontece? Ó, eu tinha o pique aqui, de onde eu iria começar a minha costa. Eu vou trazer ela mais pra perto da minha frente, pra ficar um espaço menor entre a minha costa e a minha frente, certo? Então, eu vou deixar aqui 6 centímetros. Vou marcar aqui 6... E vou começar a prender a minha costa aqui. Uma ponta vai ficar um pouquinho maior do que a outra? Vai, mas não tem problema nenhum. Na hora do laço ali, caiu uma ponta um pouquinho maior do que a outra, certo? Então, aqui, ó, já vou colocar a minha costa mais próximo da minha frente. Antes, estava nessa distância aqui, ó. Nesse pique aqui. Agora, eu estou colocando ela mais pra cá. Que vai dar uma distância de 6 centímetros, ó. Aqui, ó, essa distância aqui, ó, entre a gola da frente e a de trás, tá? 6 centímetros. Por quê? Quando eu amarrar aqui, que ela puxar, vai ficar certinho aquele lado com esse lado aqui, ok? Então, agora eu posso alfinetar de novo aqui a minha gola. Agora, eu já fiz a conferência e vou vir aqui nessa pontinha aqui, ó, vou virar ela assim, ó. E vou começar a fechar ela aqui, vou fechar até um pedaço.
E vou vir fechando ela assim. Depois eu vou só pespontar ela. Vou vir até aqui pertinho da minha gola. O mais próximo da minha gola aqui possível, ó. Cheguei aqui, agora eu vou virar essa parte aqui. Agora eu posso virar. Viro bem a pontinha aqui. Vou fazer isso do outro lado também. Os dois lados feitinhos, isso aqui. Agora, eu posso vir lá na pontinha, assim, e posso começar a fechar. Tiro o arremate, porque se eu deixar o arremate nessa pontinha grossa ali, ele não vai andar, vai empafuçar lá e vai inosar. Então, aí eu venho pespontando aqui, bem na pontinha, bem bonitinho, essa minha gola. Ó, vai chegar aqui, ó, começar a fechar aqui, ó, ó. E aí, você dobra aqui bem direitinho assim, pra pegar os dois ladinhos, ó, pegar o lado direito e pegar o lado aqui do avesso, ó, como se estivesse pespontando uma gola de camisa, ó. Certo? Era ter feito pelo outro lado ainda, porque daí você consegue alinhar bem o lado do direito, certo? Mas assim, pelo avesso também dá pra fazer, só que precisa ter mais cuidado, ó. Tem que deixar bem encaixadinho, bem bonitinho. Vai tirando os alfinetes e vai vir passando a costurinha aqui, ó. Aqui já tô na gola da frente, ó. Já tô no decote frente aqui, ó, gente, ó. Ó, aqui as minhas preguinhas. Mas eu tô cuidando do fio da costurinha lá de baixo, ó. Se eu cuido do fio da costurinha lá de baixo, a minha costura vai ficar bem alinhadinha. E venho costurando aqui, ó, já vou sair lá do outro ladinho, ó. Ó. E já vou vir aqui na outra ponta e fazer o biquinho aqui dessa ponta também. Ali. Sobe aqui. E volta bonitinho. E aí, sai. Prontinho esse lado. Vamos tirar os fiozinhos. Prontinho esse lado. Tira todos esses fiozinhos. Ó, aqui ficou uma aberturinha de 6. E a nossa gola está pronta. Olha como ficou do direito, ó. Bem bonitinho, com o fio bem bonitinho, retinho aqui, ó. Por quê? Porque eu fui pespontando do avesso e cuidando se eu tava pegando o fio da parte de baixo, ó. Então, a minha gola tá prontinha. Olha que gola linda. Da nossa blusa com cava americana, gente. Olha só que charme. Feita só na reta, bem linda, com acabamento de primeira. Tudo bem arrematado, bem bonitinho. Então, agora a gente vai amarrar aqui. E a nossa golinha ficou aqui. Olhem só que luxo de blusa. Vou colocar etiqueta? Vamos colocar uma etiqueta. Onde que eu coloco essa etiqueta? Eu coloco aqui, ó. Olhem só, gente, que lindo acabamento, ó. Golinha, bem bonita. Corpo certinho, preguinhas. Aqui as preguinhas, se vocês quiserem fazer mais preguinhas, podem fazer mais. Menos, também pode fazer menos. Quiser fazer vestidinho, é só alongar aqui o comprimento lá, ó, do tecido de vocês. Essa eu fiz com 75 centímetros de viscose, né? 75 por 1,5. Mas se vocês tiverem mais tecidinhos lá e quiserem fazer uma mais compridinha, dá pra fazer um vestidinho com 1,10 m, 1,15 m, dá um vestidinho maravilhoso, né? Nesse modelo. Então, agora eu vou passar e vamos ver no corpo como ficou. Aqui, pessoal, nossa blusa pronta. Olhem que luxo de blusa, gente, maravilhosa. Aqui eu coloquei o lacinho, ó, as duas pontinhas pra frente, né? Você vai regular o lacinho aqui conforme você quer, se quer ele maior, se quer ele menor, né? Olhem aqui. Aqui, ó, onde a gente tirou aquela medida
de 11, depois eu reduzi ela pra 6, ó, ficou certinha aqui, perfeitinha. Olhem a costa, que maravilhosa que ficou, nada apertando, super confortável. Aqui a golinha, vocês podem deixar ela assim, ó, altinha, como também podem usar ela dobradinha, né? Podem reduzir ela aqui, ó, e usar ela assim mais baixinha, né? Fica a gosto de vocês, com um lacinho ou um nozinho, pode só fazer um nozinho aqui e jogar uma pra trás e outra pra frente, que tá ótimo. Cava, não tá apertando nada, tá super confortável, super delicada, olhem só, gente. A cava aqui, ó, o debrum não ficou nada babado, aí a gente fez só na reta, ó, a nossa costurinha aqui, ó, perfeitinha, ó. Super linda, né? E fora aqui uma rosa, uma marrom, uma branca, uma preta, todas as cores, né? Maravilhosa. Pode usar ela assim por dentro, ó. Fica mais social, né? Mais chique. Ai, olha que chique, gente. Maravilhosa, né? Isso que eu tenho o bracinho de polaca, braço grosso e branco. Não tá muito lindo, não. Mas a blusa tá maravilhosa. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, comenta. Se gostou, comenta. Se não gostou também, que o comentário de vocês é muito importante pra gente aí que posta vídeos aqui no YouTube. Obrigada aí pra quem assistiu o vídeo todo, né? Se gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Eu agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí a blusa com golinha alta, com cava americana pra vocês. Façam a de vocês e se tiverem alguma dúvida, podem me chamar aí nos comentários que eu esclareço e ajudo vocês a fazer a de vocês, certo? Beijos e até o próximo vídeo.